Entre as paisagens climobotânicas do Brasil, a gente destaca basicamente 6 paisagens climobotânicas. Vamos começar pela paisagem equatorial. Quando a gente fala da paisagem equatorial, a gente fala de uma paisagem que se caracteriza por ter clima quente e úmido, ou seja, quente o ano todo e bastante chuvoso. Inclusive o pessoal lá da Amazônia diz bem assim, no verão chove o dia todo, no inverno chove todo dia, porque são chuvas muito constantes. Nós vamos ter a floresta equatorial amazônica, densa, uma floresta ombrófila, ou seja, adaptada à chuva, úmida, uma floresta heterogênea, uma floresta latifoliada, folhas grandes e arredondadas, uma floresta muito grande. Na floresta equatorial, a gente encontra 3 andares de formação vegetal. Ali junto ao rio, área sempre inundada, nós encontramos a mata de igapó. Numa área intermediária, onde a gente tem inundações temporárias, a gente chama isso de mata de várzea. E nas áreas mais altas, nunca inundável, a floresta propriamente dita, a gente chama de mata da terra firme. Nós temos, dentro desse contexto da floresta amazônica, no Brasil, um percentual enorme, 40 e tantos por cento do território brasileiro é formado pela chamada floresta amazônica. É, sem dúvida nenhuma, a mais importante formação florestal do Brasil, que vem sendo ameaçada pelo avanço principalmente da chamada agropecuária. Pulamos então para a paisagem subtropical, lá no extremo sul. Então, falei do extremo norte, agora eu vou falar do extremo sul do Brasil. Na paisagem subtropical, nós vamos encontrar o quê? Verões quentes, invernos amenos. Porém, para as características do Brasil, a gente chama de invernos frios, porque realmente as temperaturas, para os padrões brasileiros, são muito baixas. Outro fator também muito importante para esse clima são as chuvas bem distribuídas durante o ano. Vocês podem ver aí pelo gráfico, pelo climograma, que as chuvas são bem distribuídas, chove bem o ano todo na região sul. No inverno, chove muito por causa da chegada da massa polar atlântica. No verão, chove bastante por causa da chegada da massa equatorial continental, que vem justamente da região amazônica com muita umidade, trazendo muita chuva. Essa é uma região que apresenta 2 formações vegetais. Mais ao norte, ali em Santa Catarina, Paraná, a gente encontra a chamada Mata das Araucárias, uma floresta ciclofoliada, uma floresta que se caracteriza também por ser homogênea, formada por pinheiros, mas que infelizmente está num grau de devastação enorme. E nós vamos encontrar lá no extremo sul as chamadas pradarias, que a gente também chama de pampas. Essa formação vegetal é uma formação que se encontra numa área relativamente plana, formada por pequenas colinas, que a gente chama de coxilhas, uma vegetação herbácea muito apropriada para a pecuária, principalmente a pecuária extensiva. Então, essas seriam as formações que nós encontramos no extremo sul do Brasil. Para terminar, falta falar só das paisagens tropicais, das quais a gente subdivide em 4. Seriam paisagem tropical continental. A paisagem tropical continental é uma paisagem da região centro-oeste do Brasil. Ela apresenta quente, boa parte do ano, os invernos a menos, digamos assim, e apresenta chuvas típicas de verão, características de verão. Não foge muito à regra do clima tropical. Então, verões quentes e úmidos, invernos amenos e secos. Nessa região, destaca-se a vegetação do cerrado. A vegetação do cerrado é uma vegetação arbustiva,
estilo savana, uma vegetação de árvores de pequeno e médio porte e forrada por gramíneas. É uma formação vegetal que se caracteriza também por ser tropófita, ou seja, com plantas adaptadas à estação seca e uma estação úmida. Uma vegetação esgalhada, troncos grossos. Uma vegetação que, infelizmente, já tem mais da sua metade devastada, principalmente pelo avanço da agropecuária. Por causa disso, por ser uma formação vegetal com uma grande variação endêmica e em alto grau de destruição, a gente diz que é um hotspot, um dos 2 hotspots do Brasil. Paisagem tropical de altitude, como ali na região sudeste do Brasil, a região dos morros, a região das serras, é uma região que se caracteriza por apresentar o clima tropical de altitude. Aquele clima que, por ser influenciado pela altitude, vai ter o quê? Menores temperaturas à medida em que a altitude se eleva. Ou seja, verões amenos e chuvosos, também influenciado pela massa equatorial continental, e invernos frios e secos. A vegetação que se caracteriza nessa região é a chamada Mata Atlântica, densa, úmida, latifoliada, heterogênea. Essas seriam as características da chamada Mata Atlântica, também no elevado grau de devastação, também um hotspot por apresentar uma grande formação endêmica. Temos também a paisagem semiárida. A paisagem semiárida se caracteriza pelo clima semiárido, do Nordeste, do sertão nordestino. Esse clima semiárido é um clima que tem como características quente o ano todo, apesar de ter amplitudes térmicas elevadas durante o dia, de dia faz calor, à noite as temperaturas caem por causa da baixa umidade. Porém, é bom que a gente se lembre que essa amplitude térmica diária ela não interfere na amplitude térmica anual. Por isso é que a gente diz que, como a gente leva em consideração as médias térmicas das amplitudes térmicas anuais ou mensais, então, consequentemente, a gente não consegue enxergar nas amplitudes térmicas mensais ou anuais essa variação da temperatura durante o dia. Por isso é que a gente diz o quê? Altas amplitudes térmicas diárias, porém baixas amplitudes térmicas anuais. A vegetação é única, exclusiva no mundo. Só nós temos caatinga. Tá? A vegetação da caatinga é uma vegetação arbustiva, é uma vegetação que se apresenta caducifólia, as folhas caem uma época do ano, tá? E é uma formação vegetal maravilhosa, linda. Uma vegetação que apresenta 2 estações distintas. No verão, verão que é um período mais seco. Isso varia muito de região, tá? Por exemplo, no sertão mais próximo do centro-oeste, chuvas são de verão. No sertão mais próximo do litoral, as chuvas são de inverno. Interessante isso, né? Mas nas épocas secas, digamos assim, a vegetação não aparece folha nenhuma, tá? Seca, parece morta. Mas nas épocas chuvosas, a vegetação é exuberante. A caatinga é nossa e ela é linda. E, finalmente, nós temos a paisagem tropical litorânea úmida.
A paisagem tropical litorânea úmida é uma paisagem que se caracteriza por apresentar o quê? No Nordeste, principalmente aqui no Nordeste, verões quentes e secos, invernos amenos e úmidos. Vamos dizer amenos, tá? Mas é quente o ano todo. Nós vamos ter aqui o interessante. A vegetação ela se comporta de maneiras diferentes. Nos chamados mares e morros, a gente vai encontrar, ou encontrávamos, Mata Atlântica, altamente devastada, deu lugar para a agropecuária, para o complexo urbano industrial, turismo. Já, por sua vez, no litoral, na planície litorânea, a gente encontra a chamada vegetação litorânea. A vegetação litorânea é formada por manguezais. Manguezais é uma formação vegetal halófita, adaptada ao sal. Pneumatófita, porque apresenta alguns orifícios em suas raízes aéreas que permitem que nas horas de enchentes elas possam respirar. Bastante devastada também. Vegetação de dunas. E a gente também encontra a chamada vegetação de restingas. Essas são as formações vegetais que a gente encontra na região litorânea. É possível encontrar no Brasil ainda dois tipos de vegetação que elas não estão diretamente ligadas a um tipo de clima, porque são chamadas vegetações de transição. Vegetação de transição é aquela vegetação que apresenta uma série de características de áreas vizinhas que acabam se encontrando nessas áreas. Seriam a Mata dos Cocais e seria o Complexo do Pantanal. Vamos começar pela Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais se caracteriza por ser uma formação vegetal de palmáceas. Destaque para babaçu e para carnaúba. São dois produtos de grande valor comercial, Do babaçu e da carnaúba se faz o extrativismo vegetal. E o resultado desse extrativismo, óleos, ceras, também se produz bijuterias, também se produz da casca fibras. Porém, os produtos de cosméticos são aqueles que acabam se destacando mais. Do babaçu e da carnaúba se extrai produtos que vão para as indústrias de cosméticos do mundo todo. Tem um grande valor comercial, mas infelizmente é marcado por uma grande exploração da mão de obra, principalmente da mão de obra feminina, das famosas quebradeiras de coco. O coco, quando eu comecei a quebrar, minha mãe partia o coco, me dava as talhadinhas para eu começar a tirar o bago do coco. Aí daquelas talhadinhas eu comecei a tirar. Aí eu aprendi nesse jeito e agora hoje eu sou a grande quebradeira de coco. Então deixa. Nossa luta para nós ter acesso ao babaçu. Antes a gente era muito privada sobre o babaçu. A gente só quebrava o babaçu porque a gente arrendava. Aí a gente pagava R$1.500 por ano. Aí a gente não tinha direito também no coco da safra toda. A gente só pegava aquele velho, que ele caía novo, depois a gente não pegava. Aí depois agora a gente já consegue pegar o coco livre. A lei não está aprovada, mas a gente já pega o babaçu, a gente já não paga mais. Atualmente, a Mata dos Cocais vem sendo bastante reduzida por conta do avanço da agropecuária. A soja e a pecuária vem causando grandes impactos a esse tipo de vegetação. Não à toa, criou-se um nome para as 4 regiões que são bastante influenciadas pela Mata dos Cocais, os 4 estados que são bastante influenciados pela Mata dos Cocais, que estão vendo a agropecuária avançando de uma forma assustadora. A gente também encontra
a chamada vegetação do Complexo do Pantanal. É chamado de Complexo do Pantanal porque apresenta vegetação herbácea, os campos inundáveis, as margens do rio Paraguai. Nós temos também a arbórea, ou seja, restícios de cerrado, e também encontramos floresta amazônica, tá? Restícios de floresta amazônica. O Complexo do Pantanal, até bem pouco tempo atrás, era a porção vegetal mais preservada do Brasil. Ainda é a mais preservada do Brasil, mas tem uma coisa: isso não quer dizer que ela esteja isenta do avanço da agropecuária. Mas não é só agropecuária, não. Também tem turismo, também acaba sendo influenciada pela construção de estradas, de hotéis, pela urbanização. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande vilão do Pantanal se chama agropecuária, o avanço da soja, o avanço da pecuária bovina. Bem, queridos, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Quero pedir desculpa porque realmente eu estou resfriado. Essa época do ano para mim em que as temperaturas caem um pouquinho, né? A minha sinusite ataca, então meu nariz está entupido, a aula toda meu nariz entupido. Me perdoe, né? O fuiê, né? Como dizem. E especialmente a vocês do Média Advanced, que a gente fica por aqui nesse primeiro momento, tá? Eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo, tá? Eu sei que muitos de vocês vão nos deixar porque vão conseguir alcançar o objetivo de vocês, que é chegar na universidade, cursar medicina. Lembre-se, nós precisamos de médicos, mas cada vez mais humanos, tá? Aqueles médicos que fazem isso por dom, menos aqueles médicos que se formam apenas por uma questão monetária ou uma questão de elitização. Nós precisamos de médicos humanos. E eu tenho certeza que vocês que estão vendo isso aí serão médicos humanos excelentes. Mas que vocês sejam felizes na profissão de vocês, que vocês ganhem muito dinheiro, que sejam muito ricos, né? Que alguém se forme em geriatria para poder, né, cuidar de mim na velhice, ok? Que já está chegando. Mas principalmente eu desejo a vocês que vocês sejam felizes de todo o coração. Beijo, saúde e paz. Um abraço de Wakanda. Tchau, galera.